argumento que a conversar é que a gente se entende. Olá a todos, o meu nome é Carolina Deslandes e sejam bem-vindos ao meu podcast A Duas Vozes, aqui em parceria com a minha família do Mel. Hoje o tema é reabilitação e terapêutica associada à superação de um vício e para este tema eu chamei o meu querido, incomparável senhor, meu pai, Francisco Deslandes. Palmas, faz favor, aqui no estúdio. Francisco, Kiko para os amigos. Olá, pai. Então, olha, primeiro, obrigada por teres aceito o meu convite, não é por seres o meu pai que necessariamente te aceitas vir aqui ao podcast conversar um bocadinho. E hoje trazemos aqui um tema que vamos falar dele, da parte positiva, porque eu acho que da parte negativa já há muita informação e muita desinformação também. E acho que esta parte do pós, da superação, do processo, do que é que se faz depois, é também uma parte que é muito relevante de ser falada e de ser mencionada. Eu sou tua filha, tens mais uma catrafada de filhos Claro. que são meus irmãos e que acompanhámos todos um bocadinho todo este processo e que agora vais 9º ano de sobriedade. Sim. No 9º ano de sobriedade e, portanto, esta tem sido a melhor fase do processo para ti, para nós todos, enquanto Claro, sim. família e enquanto união. E acho que é bom falarmos um bocadinho sobre isto e darmos também um bocadinho de esperança a famílias que se calhar tenham algum caso de adição dentro de casa e que já estejam num desespero a achar que não há volta a dar. Há volta a dar, é preciso encontrar as pessoas certas e querer também, não é? Eu também quero agradecer, é com imenso prazer que estou aqui. Hoje é Dia Mundial da Felicidade e acho que não é por acaso que estou aqui hoje. É uma grande felicidade estar aqui hoje e partilhar com as pessoas um bocado o que tem sido este meu processo de reconstrução, de descoberta, de aceitação, de crescimento a todos os níveis. Crescimento espiritual, crescimento pessoal, crescimento enquanto ser humano. E eu acho que o mundo precisa disso. Precisa de mais mensagens de alento, precisa de uma maior preocupação das pessoas umas com as outras, não é? E uma coisa que eu aprendi em todo este processo foi que eu só posso manter aquilo que tenho se o partilhar. Ou seja, da mesma forma que um dia alguém me deu a mão e sorriu para mim e disse é possível, eu hoje em dia também o faço e faço-o há vários anos e de facto é muito gratificante sentir que fazemos parte da recuperação de outras pessoas, sentir que afetamos positivamente a sua vida e sentir que estamos todos ligados e que há um sentido para a vida e que há uma mensagem de esperança e é muito bom, é mesmo muito gratificante estar ligado às pessoas de uma forma positiva, mesmo muito bom. Vamos explicar um bocadinho dessa parte do teu processo, vamos voltar um bocadinho atrás. Como é que tu achas que percebeste e como é que tu achas que se pode perceber que, ok, eu tenho um problema e eu tenho um caso de adição? Como é que tu passas de gostar de fazer umas coisas para, ok, eu não consigo já passar sem isto? Há um momento, há um clique. Portanto, há um momento na vida e é uma sucessão de acontecimentos, uma sucessão de momentos em que a pessoa de facto começa a perceber que já não consegue, já não tem a mesma capacidade para assumir responsabilidades, já é muitas vezes escravo daquilo que sente e, portanto, não consegue gerir o seu centro emocional, não é? É uma troca, muitas vezes, de prioridades. A pessoa até sabe mentalmente o que é que tem que fazer, mas depois não consegue executar as coisas com prioridade. Há um grande bloqueio emocional e, por um lado, se a pessoa quer dar amor aos filhos e quer dar amor aos pais e aos amigos, há um grande bloqueio emocional e a pessoa já não consegue, e o mesmo se passa também em relação a receber. A pessoa acaba por se fechar num casulo, onde está angustiado, onde está sozinho, onde está deprimida. Sentes que te tornas pouco merecedor de amor. Exatamente. E dificuldade em interagir com os outros, dificuldade, no fundo, acaba por ser dificuldade em viver a vida tal como ela é. Com desafios, com contrariedades, com coisas boas. E tiveste sempre consciência de que eu tenho uma doença ou achavas que, porque muitas vezes eu acho que a maior desinformação relativamente à adição é as pessoas dizerem, mas isso não é um cancro, a pessoa é que escolheu ir meter-se naquilo. Eu acho que as pessoas não têm assim tanta noção de que a adição é uma doença. Tu próprio deves ter demorado a chegar a esse processo e perceberes, ok, eu sou vítima desta doença que eu vou ter de combater, mas isto não é uma coisa que é tão simples como eu é que escolhi estar aqui. Sim. Eu questionava muitas vezes porque é que o meu comportamento era diferente. Porque é que, por exemplo, quando saía à noite com certos amigos, havia uma hora que as pessoas iam para casa e eu queria continuar. Okay. Não é? E depois, anos mais tarde, vim a perceber que tinha uma doença chamada adição. E, de facto, a doença da adição
é uma coisa muito complexa, não é? Porque é caracterizada por várias coisas, que é pela obsessão, no fundo, que é um pensamento repetitivo, pela compulsão, que é o ato repetido, não é? A pessoa, uma vez iniciado um ato, não consegue parar. A negação, porque é a única, costuma-se dizer até no âmbito terapêutico e científico, que a adição é a única doença que diz ao próprio que não a tem. Ou seja, o próprio adito acaba por ser o último a reconhecer que está com um problema, não é? Acha sempre que é um exagero dos outros, que controla a situação, que não é assim tão mau. Há muita tendência para olhar para casos de pessoas que estão muito pior e dizer eu não estou assim, Claro. não é? E portanto, a adição é todo este conjunto de coisas. E o processo de recuperação é exatamente, no fundo, a pessoa permitir-se ser desconstruída, não é? Para ser construída novamente. Claro. Porque a pessoa tem, de facto, que admitir a derrota para começar a fazer diferente. Progresso. Exatamente. Tu tiveste em quantas reabilitações até à reabilitação que tu sentes que te Não sei mudou? quantificar, tive em algumas, Ok. mas de facto uma coisa, o que eu acho que é mais importante frisar aqui é que enquanto a pessoa Não quiser. não quiser e não admitir honestamente que quer mudar, enquanto a pessoa não é uma coisa visceral, vem cá dentro e a pessoa diz assim, não, chega, basta, isto já não é bom para mim, já não é bom para aqueles que estão à minha volta, e eu já não estou bem com e sem, porque é sempre mau, é um vazio constante, é uma angústia, e eu não quero isto, eu quero ter um sentido para a minha vida. Eu quero encostar a cabeça à almofada e quero ter paz de espírito. Quer ter um fio condutor, quer ter amor próprio, quer ser capaz de dar amor aos outros, porque durante o processo de adição e de autodestruição acontece muito isso, como eu já disse, que é a pessoa entrar num processo destrutivo cada vez mais sozinha, mais triste, mais angustiada e sem capaz de... A questão dos vários processos de reabilitação que eu estou a perguntar é porque eu acho que também há muito aquela desculpa do já tentei 2 vezes e isso para mim não funciona. Eu acho que há muitas pessoas que, de facto, têm que passar por... E não é escolher uma clínica com a qual tu te identifiques e que faça sentido para ti, também é um processo, porque nem todas as clínicas seguem a mesma linha terapêutica. Exatamente. Também tem muito a ver, se calhar, com o grupo que te calha, com os próprios terapeutas que te calham, não tanto com o estabelecimento, mas com o grupo. Sim, eu acho que também tem muito a ver com fazer as coisas certas pelas razões certas. E muitas vezes as pessoas vão para um processo de reabilitação ou porque estão com medo de perder um emprego, com medo de perder um casamento, com medo de consequências da justiça, sei lá, há uma série de situações que muitas vezes fazem as pessoas recorrer a centros de tratamento, e vão no fundo para compor a pintura que alguns no trajeto ficou borrada. E acharem que é? acabam aquele processo e agora já fiz, e sem a noção de que é uma coisa que altera o resto da tua vida. Isto é uma coisa contínua. E enquanto a pessoa não faz este processo pela razão certa, e eu considero pela razão certa, em primeiro lugar, por si própria, Claro. não é dizer assim, o que é isto? Eu mereço mais do que isto. Eu mereço ter uma vida digna, eu mereço respirar, mereço sentir, mereço viver, rir, chorar, abraçar, amar, ser amado. Enquanto a pessoa, de facto, não dá um basta honesto, vão ser sempre, até se fala muito nisso em conceitos terapêuticos e acabam por ser geográficas. No fundo são paragens, não é? Mas não são coisas não são soluções de fundo. Ok. Tu lembras-te, consegues-me dizer, tipo, quando é que tu pensaste, não, eu desta vez, tu sentiste logo que era diferente das outras vezes ou foi uma coisa que tu te foste apercebendo enquanto estavas em tratamento? Ou seja, só já lá é que tu percebeste, ok, isto agora está-me a parecer diferente, a sensação que eu tenho é diferente. Ou no momento em que tu tomas a decisão de ir, tu já pensaste, não, desta vez... Não, acho que percebi porque da forma como me senti a derrota, da forma como me entreguei, da forma como fui e disse façam de mim o que quiserem. Porque eu não sei nada e a pensar, vim cá parar. E quando se entra para um sítio para dar início a um novo modo de vida com este grau de entrega e dizer vocês é que sabem quanto tempo é que eu preciso de ficar, vocês é que sabem o que é que eu preciso de fazer, vocês é que sabem que mudanças é que eu vou ter que fazer após a minha saída. Quando a pessoa entra com este grau de entrega para fazer uma mudança, não é? Uma mudança da sua vida, as coisas de facto funcionam de uma forma diferente.
e chegaste à clínica, foste para Vila Real, completamente, que acho que também foi um ponto importante e positivo no teu caso, que é longe de todas as pessoas que tu conhecias, Exatamente. longe de sítios onde tu geograficamente voltavas a cair em hábitos e em rotinas que tinhas antigas, vais para um sítio longe de tudo, frio como a caraça, a pessoa que gosta mais de sol que eu conheço, um gelo de bater o dente, vais para lá e quanto tempo é que tu tiveste em recuperação? Tu lembras-te? Em tratamento? Sim. Não sei especificar, mas foram talvez 10 meses. Eu não sei, Ok. não me lembro exatamente. E depois, Mas sei que foi isto, é quando vocês e acharem. quanto tempo é que tu tiveste a viver em Vila Real? A viver talvez 3 anos. Portanto, eu depois tirei a formação. É para aí que eu vou, calma, tu respeita a tua filha entrevistadora. Tu acabas a tua recuperação passado 10 meses e tomas a decisão de ter a tua formação como terapeuta e de ficar Exatamente. a ajudar as pessoas que estavam a chegar à clínica. Exatamente. O que é que te fez pensar? Porque eu penso assim, uma pessoa quando passa por um processo traumático e de reconstrução, quando se sente capaz, se calhar fugir daquilo, não é? Fazer outras coisas, falar de outras coisas, porque eu acho que é difícil a pessoa superar, que é uma coisa contínua, estar a superar uma adição, mas estar todos os dias a ser relembrado disso, a ver pessoas. Eu acho que o processo natural seria fazeres o inverso, e não, tu escolheste ficar e escolheste ficar. Escolhi exatamente porque quando tu percebes que há algo que tu podes acrescentar à vida de pessoas e que tens uma mensagem para transmitir, e que tens um legado a transmitir, não é? E eu, no fundo, acho que tem muito a ver com a gratidão. Quando a pessoa está grata por aquilo que fizeram por ela, não é? É algo que parte de nós, nem sequer é muito pensado. Eu quero fazer o mesmo, eu quero ajudar alguém, não é? E de facto, o que tem também de cansativo, porque não é? Estamos a falar de pessoas que chegam muitas vezes em disfuncionais e muito instáveis, também tem de gratificante, não é? Porque eu fui buscar pessoas a sítios complicados, porque eu também fiz a chamada intervenção, não é? Que é ser contactado, por exemplo, por uma família e dizer, olha, o meu familiar está numa fábrica abandonada, já não o vemos há um mês, ele está mesmo muito mal, e eu ir a esse sítio, e normalmente íamos 2 pessoas, e trazer uma pessoa de uma fábrica abandonada às portas da morte para dar início a um processo de recuperação, não é? E depois ver a transformação nessa pessoa, uma pessoa que já tinha desistido, de repente, de cabeça erguida, a voltar para a sua realidade, a arranjar o seu trabalho, a pagar os seus impostos, a ser uma voz ativa e respeitada na sua família, é uma sensação tão preenchedora e tão gratificante que é mágico, não sei explicar. É algo mesmo muito especial. Sentes que fazer o bem também pode ser um vício? Sinto que quem tem uma postura altruísta na vida, a vida atinge outro patamar e outro sabor, sem dúvida. E continuo a ter hoje em dia, apesar de não estar em Vila Real há vários anos, pessoas que me ligam e muitas vezes familiares, a dizer, não posso deixar de te agradecer o que fizeste pelo meu filho, pelo meu sobrinho, pelo meu neto, E isso, de facto, é uma energia muito positiva, é um alento para continuar. Tu sentes que, por outro lado, também tu estás constantemente a contactar com pessoas que estavam a chegar num lugar onde tu já não estavas, te relembrava também de não te esqueças que tu também já foste àquele fundo e não queres ir para ali. Sim. Tu sentes que isso também te fez pôr as coisas em perspectiva constantemente? Sim. Eu não quero mesmo voltar a sentir aquilo. Eu não sou nada uma pessoa que vive no passado. O meu passado está lá e eu costumo dizer que o tenho no espelho retrovisor. Sou uma pessoa que sei de onde é que vim, e isso é muito importante, e portanto, vivo uma vida normalíssima. A minha vida é muito normal, é desporto, é trabalho, é sair com amigos. Não é muito normal, tu corres 8 km. Não, gosto imenso de desporto. Minha vida é muito normal, eu corro 8 km. Não, mas sou uma pessoa de rotinas, sou uma pessoa muito certinha com os horários, sou muito de rotinas. Verdade. E portanto, agora perdi-me aqui um bocadinho. Disseste que tens o passado para mim está lá atrás, no espelho retrovisor, ou seja, sei que há determinado tipo de comportamentos e de atitudes e de posturas na vida que eu tenho que estar atento, não é? Não posso esquecer de onde é que vim, tenho que ser uma pessoa, tenho que ser honesto com aquilo que sinto e com aquilo que penso, não é? Porque o adito, e eu faço sempre esta analogia que acho interessante, o adito é aquela pessoa que é especialista, é como os patinhos.
à superfície no lago estão com as penas muito emprumadas, está tudo muito bonito, mas por baixo da água as patinhas estão a 1000 a hora. E o adito é especialista nisso. É especialista em esconder aquilo que sente, em muitas vezes não ser assertivo e dizer aquilo que pensa. E, portanto, uma das práticas que eu faço questão de manter é a honestidade comigo mesmo. Porque lá está, as mentiras que dizemos a nós próprios tornam-se verdade. E portanto, eu pauto a minha vida por isso, por rotinas, por autodisciplina, por estar ligado a um determinado tipo de pessoas que me fazem bem e também por continuar a ajudar pessoas e transmitir uma mensagem de esperança, de fé, porque lá está, a recuperação não é deixar de usar drogas, é muito mais do que isso. É uma nova forma de estar na vida, de agir, uma nova forma de comportamentos, de atitudes, é estar ligado, é fazer parte. E uma pessoa que está em recuperação está atenta ao que se passa à sua volta, não é indiferente ao sofrimento alheio. É toda uma forma diferente de estar na vida. E diz-me uma coisa, em todo esse teu processo de terapia, de ajudar as outras pessoas, eu fui acompanhando, fui sabendo de algumas coisas, algumas dificuldades, algumas preocupações que tu tinhas, e nomeadamente eu lembro-me que tu me disseste que o vício mais difícil de curar é o do jogo, porque é o vício socialmente mais... É um dos, sim. Disseste, é muito difícil tu explicares que uma coisa que se faz em todo o lado e que toda a gente faz e que hoje em dia até com as aplicações do telefone, é uma coisa que pode acabar com uma vida, tanto como um consumo de álcool ou do que for. Exatamente. E tu achas, qual é que é aquilo que tu sentes que falta mais falar, que há menos informação sobre? Se tu pudesses criar um canal que informasse as pessoas sobre o que é ser adicto, o que é que tu sentes que falta falar? Eu acho que falta muito falar sobre saúde mental, sobre ensinar as pessoas a viverem com higiene mental. É isso que eu acho, sinceramente, porque vivemos num mundo muito apegado ao ego, vivemos num mundo onde a autoestima está muito associada à roupa que se veste, vivemos num mundo onde as crianças ou os adolescentes, se não vão com certas marcas para a escola, não se sentem os mesmos, vivemos num mundo em que muitas vezes os adolescentes são ótimos a fazer likes, mas péssimos a dar abraços. E eu acho que quando se começa a perder as ligações, ter uma rede social coesa, não é? Quando se começam a perder esse tipo de referências e começamos a entrar no virtual e no isolamento e nas aplicações e no ego e na fachada e na ilusão, há depois todo um problema na vida das pessoas. Social. Não é? E uma pessoa que já tem uma predisposição ou uma personalidade aditiva, se não tiver uma rede de amigos coesa e saudável, vai estar muito mais vulnerável a encontrar conforto em rituais destrutivos, seja jogo, seja droga, seja compras, sei lá, há uma série, automutilação. É outra coisa que cada vez aparece mais em clínicas, por exemplo. São adolescentes que nem sequer têm o hábito de consumo de qualquer substância, mas que não se enquadram na sociedade, veem a realidade e o mundo como um meio hostil e a forma de se manifestarem a fazerem mal a si próprios. Não é? Falando um pouco do jogo que tu estavas aí a falar, de facto há um determinado tipo de adições que normalmente estão associadas a meios de maior glamour, em que uma pessoa que tem uma adição a drogas vai provavelmente a sítios complicados, onde vê muita decadência, onde vê muita miséria. Uma pessoa que tem uma adição ao jogo... Não, e está a cometer uma coisa ilegal. Ilegal. Uma pessoa que tem uma adição ao jogo está muitas vezes em meios onde há muito glamour, onde há toda uma pompa e Flutos de circunstância. champanhe, onde as pessoas estão bem vestidas, onde há muito dinheiro. Não há aquela coisa do lado marginal. E muitas vezes esse tipo de adições, a negação é ainda maior. Não é? Porque a pessoa nem sequer vê a sua decadência física, não vê... Mas, de facto, também há pessoas, e conheci pessoas, e ajudei a tratar pessoas, que com a sua adição ao jogo destruíram por completo a vida, a sua e a da família, e é, de facto, também muito complicado. E há uma coisa que tu estás sempre a dizer, e eu acho que é muito importante, que é que estás no teu 9º ano de sobriedade, já é quase 2 mãos cheias. Faço 9 anos, dia 20 de abril. Fazes 9 anos de sobriedade. Passou muito rápido. Pois, quando tu me disseste 9 anos, eu pensei... Passou. Já! Passou. Incrível. Muito incrível. Rápido. Mas, depois também te quero fazer uma pergunta sobre isso. Mas continuas a ir a reuniões? Claro. Vais que semanalmente? Sim, não vou semanalmente, sempre, mas faço por ir uma vez por semana, uma vez em cada 2 semanas. Acho importantíssimo. Achas Falo que é muito ao importante? telefone,
falo muito ao telefone com pessoas que me conhecem bem. Uma das coisas que eu não há recuperação, não há uma forma matemática. Depois cada um também tem que Ajustar não é? à sua vida. Exatamente. Claro. Uma das coisas que eu faço por manter e sinto que me ajuda imenso é tenho 3 ou 4 pessoas para quem sou um livro aberto, mas quando eu digo que sou um livro aberto, sou um livro aberto, e a quem telefono e conto específico e honestamente o que é que está a passar comigo. O bom, o mau, o menos bom, e isso é importante, porque muitas vezes só o ato de partilhar alivia a mochila, ficamos Claro. aliviamos o peso e é tudo muito mais fácil. Porque o problema de um adito passa muito também por acumulação de pensamentos e sentimentos. Não é? Porque a adição, E lá tu está. habituas-te a esconder, não é? Eu gostava muito de deixar isto aqui porque eu acho isto muito importante. As drogas são uma consequência de uma adição. Ou seja, o que está na origem da adição é muito mais a falta de pertença, a falta de sentido para a vida, a dificuldade em lidar com o centro emocional, com as emoções. As drogas acabam, ou o jogo, ou as compras, ou o sexo, ou o que for, acabam por ser um reflexo dessa base ou desses alicerces que não lá estão, que depois vai acabar. Eu queria também fazer uma pergunta sobre isso, que era, não falando muito do passado, porque acho que não é nisso que estamos focados e não te interessa a ti, nem me interessa a mim, nem interessa a ninguém. Tu sentes que também a tua geração foi vítima da desinformação que havia? Porque na tua geração vocês sabiam que aquilo não haveria de fazer muito bem, mas acho que não havia ainda uma noção do que era ficar substancialmente agarrado às coisas, ou seja, de forma química mesmo. Tu achas que sabias isso ou de todo? Não havia a informação que há hoje em dia e eu acho que também havia muito o gostar de ser o pintas, de ser o rebelde, de ser aquele que não obedece a regras, que gosta de viver no fio da navalha, que gosta de adrenalina, que gosta de desafiar, seja lá aquilo que for. Acho que havia de tudo isso um bocado. Agora, não havia toda a informação que há hoje em dia, não é? Como também não havia de todo o tipo de drogas que há hoje em dia, que é assustador. Sim, sim, Não é? sim, Porque sim. hoje em dia, e eu sei porque estou dentro da área, e sei porque estou informado, e sei porque trabalhei num sítio onde recebi pessoas em estados muito complicados. De facto, hoje em dia há um determinado tipo de drogas sintéticas e até adulteradas e transformadas que vê-se adolescentes ou jovens adultos a chegar a clínicas, até com pouco tempo de consumo, em estados de psicose e de esquizofrenia assustadores. E, por exemplo, e eu vou chamar as coisas pelos nomes, os charros, que é uma coisa tão banalizada, não é? E são drogas responsáveis pela esmagadora maioria das psicoses. Porque já não se sabe o que é que se está a fumar, não é? Pois, É não é? tudo uma mistura, uma pasta que mete não sei quantas coisas lá Outro dentro. grande erro, e que também que é transmitido muitas vezes, é a história das drogas leves. Não há drogas leves. Não é? Porque exatamente os charros, que é considerado uma droga leve, se calhar é responsável por 70% ou 80% das psicoses e das esquizofrenias e das pessoas que estão internadas. Não é? Por isso é preciso muito cuidado com estas mensagens, é preciso muito cuidado. Depois vemos as seleções de futebol patrocinadas com marcas de álcool, não é? Porque o álcool, lá está, também é uma droga socialmente aceita, uma droga legal. E o que eu quero dizer com isto é que é preciso muito cuidado, porque muitas vezes as coisas culturalmente aceites e que até são normalíssimas no dia a dia, e não estou a dizer com isto que tem algum mal a pessoa beber um golpe, não é nada disso. O que estou a dizer é que há milhares e milhares de pessoas, milhões de pessoas em todo o mundo com problemas com o álcool. E o álcool dá a única ressaca que mata, não é? Pois, e o álcool tem consequências gravíssimas e é preciso de facto estar atento, é preciso transmitir informação às pessoas, é preciso transmitir, se calhar aos adolescentes e jovens adultos, que há imensas formas das pessoas se divertirem e terem prazer da vida sem estarem alterados. Claro. Não é? E tu dizes, 9 anos, e passou tão depressa. Sentes que a vida, quando estás sóbrio, tem outro ritmo? Sentes que... Nós falámos muito sobre a questão de há fases da tua vida que tu tens meio névoa, não é? Que não sabes bem distinguir em que ano é que foi o quê ou em que mês é que foi o quê. Tu agora sabes, tu agora consegues olhar para trás e sentes que tens outro, ou seja, tens outro ritmo, sentes isto já, de repente já o tempo voou, sentes que há mais essa noção de... Sinto que vivo mais a vida, sem dúvida, não é? E costumo dizer muito esta frase, eu prefiro estar desiludido do que iludido. Porque desiludido é uma coisa que é um patamar de honestidade e faz parte. O iludido é estar a viver uma coisa que não é real. E, de facto, um sorriso de um neto, um sorriso de um filho, um abraço é uma coisa que permanece e que fica em nós.
e um consumo, uma ilusão, é uma coisa que não existe, é fugaz. Pode dar uma sensação de um grande prazer ilusório naquele momento, mas depois não fica nada, é um vazio. Não é? E de facto, olhando para trás, consigo ver que andei muitos anos como se fosse pegar num monte de areia e a vida passava-me entre os dedos. Tu sentes que na tua pior fase, se tivessem dito que ias ficar cá tempo suficiente para teres 3 netos, para brincares com eles, para te adorarem de morte, tu acreditavas ou achavas que não ias chegar aí? Eu acho que acreditava. Eu acho que acreditava porque eu queria muito acreditar. Porque eu no fundo, sabia que tinha... Tinhas essa capacidade. Claro que tinha capacidade para dar, para amar, para ser amado, para estar presente, para estar ligado, para assumir responsabilidades, para fazer parte, não é? E eu acho que, de facto, os maiores ganhos... Quem vai para um processo destes e está convencido que os ganhos são financeiros, ou que eventualmente vêm alguns ganhos financeiros, se a pessoa começar a ter uma vida regrada e a trabalhar, etc., provavelmente alguns ganhos financeiros também vêm, não é isso? Mas os ganhos de um processo de recuperação e do novo modo de vida e de uma nova forma de estar na vida são muito mais o preenchimento, a realização, a paz de espírito, o sentir que se faz parte, a pertença, é muito mais isso. E isso é que não tem preço, Claro. não é? Eu Claro. acordar de manhã e dizer que bom, está um dia lindo, vou passear. É o ir à praia e apreciar. Eu acho que antigamente, Comer um chocolatinho. Vivia sempre à pressa. Vivia sempre a correr. Não é? E não saboreava. Também faço por isso, que é uma coisa que também me ensinaram, é viver um dia de cada vez. Nem sempre consigo, porque sou uma pessoa ansiosa, e tu conheces-me. Sou uma pessoa irrequieta por natureza, sempre fui. Mas faço por saborear, faço por viver o dia de hoje. E há uma coisa que eu acho que tu fazes e que é impressionante, que é, tu tens muita energia, sempre. Tu és talvez a pessoa que eu conheço com mais energia. Estás sempre muito enérgico. Mas tu canalizas isso, por exemplo, tu és incapaz, tu se vens à minha casa és capaz de fazer o jantar, arrumar a louça, não sei o quê. Tu canalizas a tua energia para coisas produtivas, ou seja, Sim. ou para trabalhar, ou então vou tratar aqui da casa, tu achas que isso são mecanismos que tu crias para... Eu consigo ter este nível de bump cá dentro, de sentir... E não extravasar para coisas que não devo fazer. Deixa-me canalizar isto para dentro da minha vida. O que é que eu posso fazer com esta energia interminável? Mas eu acho que é um bocadinho de várias coisas. Porque também Mesmo correr. Tu corres e corres outra e corres. coisa que eu interiorizei é que, de facto, o recuperar, o mudar é a ação. Não é? A pessoa não pode largar por simplesmente um vício, uma adição, um acto repetitivo, chamem-lhe o que quiserem, e depois deixar-se estar à espera que as coisas aconteçam, que as coisas caem do céu, porque não caem. Não é? E, de facto, o meu processo de recuperação tem sido isso, tem sido um somatório de pequenas coisas que vou fazendo. É difícil para ti reconhecer, quando tens algum amigo que ainda está em negação, é difícil reconhecer, eu já fiz tudo o que podia por esta pessoa e eu vou ter de deixar. Já perdeste pessoas nesse processo, com certeza. Já, é difícil. É difícil porque tu vês a pessoa, espelhas-te, não é? Tu consegues espelhar os comportamentos, a tua personalidade, aquilo que tu argumentavas, aquilo que tu fazias, e vês pessoas que tu gostas e que tu consideras e que tu queres do lado de cá a caminharem para o precipício e tu não queres, não é? Lá está, porque se há coisa que a recuperação dá a preocupação com os outros, é o estar ligado, não é? E quando gostas de alguém e vês que esse alguém se está a destruir, é difícil. E eu lido muito mal com isso, chama-se isso a impotência, não é? Perceber que há uma parte que tem que ser ou fazer, depois há outra parte que a outra pessoa é a parte da outra pessoa, não é? E há um momento em que tu tens também que saber parar e perceber que já fizeste aquilo que podias, não é? Mas é difícil, sem dúvida. Tu acreditas que a palavra também cura? Eu noto que tu tens uma necessidade hoje em dia que não te conhecia dos anos anteriores, mesmo o luto da avó, por exemplo. Quanto mais tu verbalizas, mais tu sentes que aquilo que tu podes fazer para amenizar uma coisa que é inevitável, que é nós irmos despedindo das pessoas da nossa família, é o tempo ir avançando, tu sentes que a palavra tem esse poder hoje em dia contigo. Quanto mais honesto tu és e quanto mais tu pegas nos sentimentos e consegues metê-los na boca, mais próximo ficas de ficar em paz com eles. Sinto que quanto mais verbalizo e quanto mais honesto sou com aquilo que penso e sinto,
e passa também por verbalizar, melhor fico na minha pele e com a minha pessoa, sem dúvida. Não é? E a última pergunta que eu te queria fazer, tu sentes que há algum estigma associado a um adito? Ou seja, se tu sentes que na tua vida, em alguma situação profissional, pessoal, social, se alguém sabe que tu tiveste uma vida de consumo, uma vida de excessos, se tu sentes que as pessoas olham para ti de alguma forma diferente? Eu acho que algumas sim e outras não. Mas eu acho que isso... Mas não é uma coisa que te faça sofrer? Não, Ou seja, não é uma coisa que tu sentes que tem limitado a tua vida? Não, até porque eu não permito que isso aconteça. Não é? Porque falar, há pessoas que vão falar sempre. Claro. Se fizeres bem, vão dizer mal. Se fizeres mal, vão dizer mal. Não é? Vai sempre haver isso. Não é? Vai sempre haver um bocadinho do estigma. Vai sempre haver pessoas que nem querem o teu bem. Porque o mundo é assim. Sim. Não é? Mas... lá está, eu acho que isto passa muito por sentir-te bem na tua pele e perceberes que estás a fazer as coisas certas e que o resto ao lado... Que isso não depende do processo externo de cada um. O que me interessa a mim são as pessoas que eu gosto e que quero que façam parte do meu dia-a-dia e da minha vida. Essas sim, essas eu faço questão de não é provar que estou bem, porque eu não tenho que provar nada a ninguém, claro. Mas mostrar que estou bem, que me preocupo com elas, que estou atento à vida delas, que se me ligarem que eu atendo e que estou lá. Não é? Para essas, claro que sim, não é? Para fecharmos este podcast e esta conversa, e obrigada, que acho que foi incrível. Obrigada, paizinho. O que é que tu podes dizer a alguém que precise de ouvir, se calhar alguma palavra de incentivo para tomar essa decisão que tu tomaste de ir para tratamento, de te entregares, essa frase bonita que tu disseste, quando chegas a um sítio e dizes façam o que quiserem de mim porque eu não sei nada. Que se tu pudesses, e agora tens um canal em que podes dizer a essas pessoas alguma coisa, alguma palavra de encorajamento, o que é que tu lhes dirias? Sei lá, eu acho que para já eu não acredito em casos perdidos. Eu acredito sempre que há diferentes processos, há diferentes timings, mas todas as pessoas têm lá, mesmo nem que seja lá muito no fundo, um amor à vida e uma vontade de viver. Não é? E que o sofrimento, muitas vezes em nós, torna uma dimensão tal e um peso tal que nos apetece desistir. Mas, de facto, o que eu quero dizer às pessoas é que, sei lá, já estive nesse lugar escuro, angustiado, sozinho, e que para baixarem os braços, para se deixarem guiar, não é? Porque há toda uma vida cheia de luz, cheia de aceitação, cheia de amor, cheia de autorrespeito, cheia de camaradagem, cheia de uma data de coisas maravilhosas do lado de cá, não é? E todo aquele medo que a pessoa tem quando está nesse espaço, é? Porque a pessoa já tem medo de se enfrentar, já tem medo de sentir, claro. Não é? E a adição passa muito por isto também, por não querer sentir, pelo anestesiar, e aconselhar que se rendam, que baixem os braços e que se deixem guiar, porque de facto vale a pena. Foi o melhor negócio da minha vida, não tenho dúvida nenhuma, porque ter dividendos todos os dias, a única coisa que tive que fazer foi falar de mim, não é? Foi falar honestamente de mim e perceber que afinal há toda uma outra vida, há coisas ótimas. Brincar com os netos, estar com os filhos, estar com o meu pai, ter amigos, fazer desporto, saborear o sol, sei lá. Viver a vida, não é? Como eu costumo dizer, que é a moca da sobriedade, não é? Porque é uma moca que dura, e a minha já dura quase há 9 anos, e gosto imenso. Obrigada, paizinho. Obrigado, querida. Obrigada. Um ponto, contraponto, dou-te dá-me um argumento que a conversar é que a gente se entende. Um sim, outro não, mais razão, mais coração. Mas a conversar é que a gente se entende. Um ponto, contraponto, dou-te dá-me um argumento que a conversar é que a gente se entende.